Estamos de volta, gente. E agora que a gente configurou o banco de dados, criou e configurou o acesso ao banco de dados, a gente vai começar a configuração da nossa aplicação, preparando ela para se integrar com o Passport. Primeira coisa, vamos configurar a sessão. Como é que a gente configura a sessão, né? Vamos aqui para a tela, vou lá no arquivo app.js. Aqui em cima, na seção onde eu vou fazendo os require, eu vou criar aqui var session, vai receber require express session. Pronto, agora eu tenho um session aqui. E aqui nessa seçãozinha onde eu faço configuração dos middlers, dando esse app use, o que a gente vai fazer? app.use session. Só que, quando eu vou configurar a sessão, eu tenho que passar alguns parâmetros para a sessão. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um objeto JSON, que o session recebe um objeto JSON de configuração, e dentro desse JSON eu posso colocar aqui várias propriedades. A primeira propriedade que eu vou ter que botar é o secret, que é o segredo que vai ser usado na hora de serializar. Então, que não é tão secreto assim. Vou botar aqui not so secret. Não tão secreto. Se você pode colocar esse valor numa variável de ambiente para não ficar no código e tal, mas aí depois. E eu vou configurar também os cookies, né? Cookie. E aí aqui eu vou receber também um objeto JSON e uma das propriedades aqui dentro do cookie é o maxAge. Esse maxAge é um valor em milissegundos, que é quanto tempo a tua sessão ela vai ser válida, né? Então vamos lá. Vou botar aqui 2 minutos, né? 2 vezes 60 vezes, já que é em milissegundos, eu vou multiplicar por 1000. Então isso aqui representa 2 minutos. Então salvei. Quando a gente vê que aqui embaixo ele já reiniciou, vê que aqui tem umas coisas deprecated, né? Aqui embaixo está dizendo, ó, undefined resave option. Que esse resave option está deprecated. Então o que eu vou fazer? Para tirar esses erros, esses deprecated do express session, eu vou colocar aqui, ó, resave, que é a primeira propriedade que ele reclama aqui. Eu vou botar esse cara para falso e vou salvar. Vê que já diminuiu, só ficou um agora, que é o save uninitialized. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Aqui, ó, vírgula, save uninitialized, falso. Salvei, pronto. Parou de dar deprecated na minha aplicação. Com isso, eu configurei a sessão, mas tem mais coisa para configurar. Vamos voltar aqui para a nossa lista de coisas. Aí eu tenho que configurar os middlers do Passport. Quais são esses middlers do Passport? Aí eu vou chegar aqui, ó, app.use passport.initialize. Primeira coisa. Segunda é app.use passport.session. Vamos lá. Nessa parte aqui, eu configurei o uso de sessão para a minha aplicação como um todo. Nessa parte aqui, eu configurei o middleware onde o Passport ele usa a sessão da aplicação para fazer o trabalho que ele precisa, que é o sistema de autenticação e login, né? Então, aqui são duas linhas para configuração de Passport. Aqui é uma linha para configuração de sessão na aplicação como um todo.
Beleza, vamos para o próximo. A gente tem aqui dois métodos que a gente precisa criar, que são os métodos para serialização e desserialização. Para que esses métodos servem? Eu vou guardar uma informação na sessão, só que eu não quero guardar todas as informações do meu usuário na sessão. E às vezes não é interessante também guardar na sessão por questão de consumo de memória e tal. Então a gente vai guardar só um número, que é o identificador de usuário na sessão. Toda vez que eu precisar obter as informações do usuário, ele vai passar por um processo de serialização e desserialização. O que ele vai fazer nesse processo? Ele vai pegar esse ID e vai consultar esse ID no banco. E quando ele receber um usuário para salvar na sessão, ele vai pegar o ID desse usuário e vai colocar na sessão. Então vamos lá, vamos configurar esses caras aqui. Aqui embaixo, vou chamar aqui, ó. Vamos lá. O primeiro dele é app. Na verdade não é app, né? É passport. Serialize user. E esse serialize user, ele vai receber uma função. Então vai ser um function. Essa função, ela recebe dois parâmetros, o use e o done. E aí o que eu vou fazer? Eu vou dar um done, que é a função. Ó, esse primeiro cara aqui recebe o valor do meu usuário. Esse segundo aqui recebe uma função que vai ser invocada internamente aí no serialize. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dizer como é que eu vou passar aqui. Você null, porque não deu nenhum erro. E vou chamar user.id. Pronto. Isso aqui já é o suficiente para eu colocar o ID do usuário na sessão. E aí eu vou precisar também chamar passport.desserialize. Vai passar uma função também. E essa função ela vai receber o contrário, né? Na serialize eu recebo o usuário e entrego o ID. Na desserialize eu recebo o ID e devolvo o usuário. Então vamos lá. ID done. Só que nessa daqui eu vou precisar fazer uso daquele nosso recursozinho de DAO que a gente fez anteriormente. Então lá no DAO JS eu tenho uma função findById. Então eu vou precisar agora importar esse DAO e fazer uso dele aqui dentro do meu app. Vai ficar muita coisa inicialmente dentro do app.js, mas depois a gente vai organizar, tá? Então, vou chegar aqui, ó, vou dar aqui let DAO vai receber require ponto barra database barra DAO. Esse cara aqui já foi. Aí aqui eu faço o seguinte, DAO.findById, eu recebo o ID, e aqui depois eu vou dar um .den. Quando eu for fazer o findById, ele retorna uma lista, um array com vários elementos dentro. O primeiro item do array vai ser os registros que vieram do banco e o segundo, a descrição das colunas desses registros. Eu só vou querer as linhas. Então, isso aqui é um macetezinho que a gente vai fazer o seguinte, ó, fazer um destructuring aqui em rows. Tá. Então vamos começar fazendo o seguinte, let rows let user, na verdade, né? Rows 0.
vai retornar o cara é, o cara que deu que tem um usuário, né? O usuário que tem esse ID. Então vamos lá, pegar esse usuário e aí eu vou fazer o seguinte: return Done no user. Isso aqui já resolve parte do meu problema. Se der um erro, um cat err. Como é que eu vou resolver isso? Dá um return done, passo o erro e null em seguida. O done, ele sempre vai receber dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o erro, se estiver acontecendo, e o segundo parâmetro é o usuário. Então, quando dá tudo certo, eu passo null no primeiro parâmetro e o valor do usuário no segundo. Quando dá tudo errado, eu passo um erro no primeiro parâmetro e e o null no segundo, né? Chegar aqui. Tá, beleza. Foi. Isso aqui eu já fiz o serializar e deserializar. Perfeito. Agora vamos para a última etapa, que é configurar o strategy. O strategy, a gente vai dizer para ele o seguinte: como é que eu vou? Primeira coisa, da onde é que vão vir os valores de usuário e senha? Segunda coisa, aonde que eu vou buscar o usuário baseado nos valores que eu recebi? Terceira coisa, como é que eu vou checar se a autenticação foi bem sucedida ou não? Então vamos por partes para resolver isso. Vou chegar. Primeira coisa, vamos definir o strategy, né? Primeiro a gente vai ter que fazer o seguinte: const local strategy vai receber require local passaporte local ponto strategy. Isso aqui já me entrega o objeto strategy, a classe strategy que eu vou usar. Aí aqui embaixo, perto do deserialize, o que eu vou fazer? App ponto. Na verdade não é app, não é passport ponto use. Não confunda passport.use com app.use. Aí aqui, ó, vê que aqui ele está dizendo o seguinte, ó, você recebe a strategy do passport. Tá vendo aqui? Então eu vou receber aqui um strategy. New local strategy. Esse código aqui tem na documentação. Esse local strategy, ele recebe como primeiro valor dessa construção aí um objeto JSON e como segundo valor uma função de callback. Para que esse JSON? Então, vou botar aqui. Para que esse JSON? Esse JSON aqui, ele vai dizer... eu vou fazer assim. Let strategy config. E a gente vai botar aí. Mas deixa eu botar logo aqui, que aqui ele vai autocompletar. Aqui eu vou botar username field. Ó, username field. E aqui eu vou dizer qual campo no meu formulário, na minha requisição post, que vai ser o campo de username. Aqui na tela de login, username vai vir no campo username. Então vou chegar aqui, tá? Se username é username. E aqui password field vai indicar qual campo do formulário que vai guardar a senha. Então eu vou aqui, a senha vai ser no password.
password. Então, esse objeto aqui, ele poderia estar fora daqui. Poderia estar assim, ó. E aí eu poderia só passar aqui, ó. Config, strategy config. Strategy config. E passar aqui uma function de callback em seguida. Então, eu posso fazer assim, ou eu posso simplesmente socar aqui dentro, no lugar desse cara, o JSON direto. Tanto faz para a gente. Já na função de callback, eu vou receber aqui o primeiro, a função de callback ela recebe 3 valores. O primeiro valor é o username. O segundo valor é o password, é a variável que vai guardar o password. E o terceiro é o done, que é a função que vai ser chamada logo em seguida. Então, beleza. Aqui dentro é onde a mágica começa. Primeira coisa, esse username e password aqui que vai cair nessa função é o username e password que o usuário vai digitar aqui no formulário de login. Então, o cara vai digitar username Maria, senha 123456. E aí isso vai cair aqui nessa função de callback. E aí aqui ela vai ter que fazer o seguinte, vai ter que ir no banco, buscar os dados do usuário com esse username e depois comparar o valor do password. Então vamos lá. DAO.find by username, agora é find by username. E aí eu vou botar aqui username. Vou botar um then. Aqui eu vou fazer aquele destructuring para rows. Aqui a primeira coisa que eu faço é o seguinte: se rows.len igual a 0, porque rows.len igual a 0 significa o seguinte, que ele tentou achar alguém com aquele usuário, com aquele username, mas não achou no banco. Ele vai fazer a consulta foi bem sucedida, mas não trouxe resultado nenhum. Se isso acontecer, eu vou dar um return done null falso. Se ele não retornar aqui, ou seja, se ele não entrar nesse if, significa que veio alguma coisa no resultado. O que eu vou fazer? Let user, essa variável vai receber rows, posição 0, que é o primeiro registro do resultado. Beleza. Agora eu vou comparar efetivamente os dados do usuário, né? Se user.password, que é a senha que está no banco. Então, assim, beleza, chegou nessa linha aí, significa o seguinte, ele achou um usuário com aquele nome. Então, o usuário existe. Agora, a gente precisa checar a senha. Então, se a senha que está lá no banco foi igual à senha, que é o password, que o cara digitou no formulário, na verdade, eu vou dizer aqui se é diferente. Se é diferente, vou dar um return done null falso. Se não, posso botar aqui um else. Return done null user, que é o usuário. E assim eu fecho a implementação do meu then. E o cat vai receber um erro. Quando o erro acontecer, vou dar um console.log, só para a gente imprimir o erro no console. E aí depois eu vou dar um return done null falso. Na verdade, o null falso não. Eu vou botar o erro, porque ele tem um erro. Null. Pronto, pronto, pronto. Show de bola. Feito, 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 feito. Então, com isso, eu configurei fiz todas as configurações
do passaporte dentro da minha aplicação, tá? No próximo vídeo a gente vai começar efetivamente a tentar fazer o uso desses caras aí, beleza? Valeu, gente, até o próximo vídeo.